Quero pedir aos irmãos que abram as suas Bíblias em Lucas 17. Enquanto que vocês abrem, quero falar com vocês que essa pregação, essa palavra não é uma palavra com agressividade, pelo título que vai ser falado aqui, mas é um lembrete. Encara como um lembrete de um pai carinhoso. O nosso Deus está trazendo nessa noite para mim e para você. E você entenda que o que Ele quer dizer nessa palavra, Ele tocou muito no meu coração. Porque não é somente para as pessoas que estão lá fora. Esse lembrete que Ele está fazendo aqui é para cada um de nós. É aquele que aceitou Jesus, aquele que vive no caminho da presença do nosso Deus. Ele faz um alerta e com carinho. O título dessa pregação é Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu já ouvi várias pregações sobre isso, pastor, e alguns pastores falam: lembrai-vos da mulher de Ló, senão vocês vão virar estátua de sal. A pessoa, ficava daquele jeito assim, mas não. Hoje o nosso mestre, ele está falando comigo e com você. Meu filho, cuidado. Lembra da mulher de Ló. Cada um, tenho certeza que vocês conhecem essa história. Está lá em Gênesis 19. Mas em Lucas 17, ele veio falando, foi interrogado pelos fariseus e perguntaram a ele sobre alguma coisa que nós vamos falar aqui. E ele lá no final, ele fala assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Encara essa frase como um alerta, como um carinho, como um mimo que o nosso Deus está fazendo para mim e para você nessa noite, amém? Lucas 17, abriram, versículo 26 em diante. Tem como título: a vinda súbita do reino de Deus. Aí fala assim no versículo 26. E como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e consumiu a todos. Como também a mesma maneira aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam. Versículo 29. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre, consumindo a todos. Versículo 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. Versículo 31. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo os seus utensílios em casa, não desça a tomá-los. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la-á. E qualquer que perder, salvá-la-á. Amém? Até aqui, nesse momento. Jesus Cristo estava sendo interrogado por alguns fariseus e eles perguntaram: Jesus, e o reino dos céus? Cadê? E Jesus falando lá no versículo, lá no início da palavra, versículo 20, ele fala: o reino dos céus não é externo, o reino dos céus está dentro de vocês, está entre vós. Ele estava falando dele mesmo, porque no Velho Testamento falava-se o quê? Que veria o Messias, que veria o desejado de todas as nações, que veria aquele que viria salvar a humanidade, veria aquele que viria salvar o povo de Israel. E o povo de Israel estava esperando quem? Aquele reino aparecer, talvez esperando um grande príncipe num cavalo branco aparecendo para salvar todos. Mas ou eles não queriam ver, ou eles fingiam que não estavam vendo, porque a salvação, o reino dos céus estava no meio deles. Assim, também como foi falado aqui, como Jesus Cristo subiu aos céus, ele, muito bem colocado, eu também não tinha pensado nessa analogia, da pessoa humana de Cristo, que não podia estar em todos os lugares, mas quando ele ascensou ao céu, ele deixou o Espírito Santo aqui na terra.
E ele falou: o reino dos céus ainda continua aqui na terra. Nós ouvimos as pregações, aqui tem pregação, aqui tem palavra de Deus falando nós temos que estar preparados para a vinda de Cristo. Os profetas, as profecias, todas elas estavam sendo preparadas para falar da primeira vinda de Cristo. Pense bem vocês, o Velho Testamento anunciou o tempo todo, não concretizou a vinda dele, ele não veio. O Novo Testamento também está profetizando a segunda vinda de Cristo. Será que o reino dos céus é apenas uma historinha? Será que o reino dos céus é para botar medo ou para que você e eu venhamos aqui somente para se divertir? Não, o reino dos céus é uma coisa muito séria, irmãos. É uma coisa em que Jesus Cristo, ele se tornou carne, ele veio até aqui no meio de nós e mostrou o reino dos céus, o amor, e o amor transformou a vida de todos nós. Você e eu fomos atingidos algum dia por esse reino, e por isso que você e eu estamos aqui, não estamos brincando. E ele, como um pai carinhoso, ele fez esse alerta. Por que ele fez alerta? Lembrai-vos da mulher de Ló. Tinha alguns motivos ali. Por que ele se referia à mulher de Ló, ele falando com seus discípulos? Por que ele se referia dando uma comparação nos dias de Noé e nos dias de Ló? Como é os dias de hoje, irmãos. Está acontecendo várias coisas. E todos estão distraídos. E as coisas estão acontecendo. O inimigo, ele sabe o que está fazendo. Ele está distraindo. Ele é um ser milenar. Ele é um ser inteligente. Ele sabe o que pode atingir a você e a mim. O que pode distrair você e a mim. Mas Deus, mais uma vez, ele alerta para você e para mim. Lembrai-vos da mulher de Ló. O primeiro fato que ele ficou preocupado e fala sobre isso, pelo privilégio espiritual. Aí você fala assim: ué, irmão, mas por que esse privilégio espiritual? A mulher de Ló, a Bíblia não fala se ele veio com ela ou se casou depois, mas venhamos que quando ele saiu de Ur, junto com o tio dele, Abraão, ela foi junto com ele. Olha só o privilégio, pastor. Já pensou o senhor perto de Abraão? Já pensou você e eu perto do pai da fé? De um homem que é considerado um amigo de Deus, da qual todas as nações seriam abençoadas através do ato desse homem. Essa mulher, que a Bíblia não diz o nome, ela teve esse privilégio de estar na presença dele, enquanto que Ló esteve junto com ele. Ló prosperou, Ló viu, e ela também viu o testemunho desse homem, viu a fé tamanha desse homem, porque olha só, irmãos, alguém chega para você e fala: ó, sai do meio da tua parentela, saia do Brasil e pega um navio aí e vai para algum lugar que eu vou te mostrar ainda. Tem que ter muita fé, tem que acreditar, tem que usar aquilo que você veio fazer aqui, a fé no teu Salvador. E ela, pelo tempo que passou, a Bíblia não fala o tempo que passou perto de Abraão. Ela passou um tempo e ela via ele fazendo os sacrifícios, ela via ele contando a experiência que ele tinha com Deus, ela ouvia falar da grande promessa que Abraão tinha na vida dele, na vida de Sara, que era o nascimento do filho. Ela aprendeu tudo isso, e o marido dela e ela prosperaram, até chegar um certo dia dele que se separar. E Ló foi para as planícies, e foi lá para Sodoma. Então, irmãos, esse alerta fica para você e para mim, pelo privilégio. Você e eu temos esse privilégio aqui. Nós temos o privilégio de estar na presença de Deus, num lugar, junto com os irmãos, de ouvir a palavra do Senhor, de ouvir testemunho, de ouvir o hino. Todos nós sentimos no coração, todos nós temos uma resposta, tanto na palavra, tanto na leitura de uma Bíblia, tanto no ouvir um hino, tanto ouvindo um testemunho. Se você veio aqui de coração aberto, sensível ao Espírito Santo, você vai ter a tua resposta. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite.
Eu não sei como é que você entrou aqui, mas o Senhor Deus fala: use, valorize esse privilégio que você tem e eu tenho de estar aqui ouvindo a palavra do Senhor, de estar aqui sendo ensinado pelos líderes da igreja, pelo anjo da igreja aqui, porque não é qualquer lugar. Muitos países, muitos lugares aí queriam poder estar congregando, ouvindo a palavra de Deus. Muitas vezes no leito agora também queriam ouvir, ter uma oportunidade, tiveram o privilégio de ouvir a palavra, mas não valorizaram. Hoje estão no leito, ou talvez estejam presos, ou talvez estejam na rua, ou às vezes o seu coração está endurecido. E no momento em que Deus chamá-lo, ele vai falar: eu não valorizei o privilégio que eu tive. Então Deus está alertando: algo de valor que você e eu temos é o privilégio de ouvir a palavra de Deus, de aprender aqui, de aprender a ter a conexão com o nosso Deus. Você e eu não podemos dizer: ah, Deus nunca fez nada por mim, eu estou esperando tanto tempo ter uma bênção. E acho que em menos de meio milésimo de segundo uma bênção acontece. Olha, eu posso respirar, você pode respirar. Será que lá no hospital, pessoas que estão respirando por aparelho, podem dizer isso? Então, esse privilégio que você e eu temos nessa noite, valoriza. O segundo fator é a sua real posição diante de Deus. Por que o mestre fala isso? Ele pergunta: qual é o alimento que você e eu estamos dando para a nossa alma? O que você e eu estamos levando para a nossa casa? O que você e eu realmente somos quando estamos no trabalho, somos quando estamos na faculdade, ou na escola, ou na rua, em qualquer lugar, e principalmente aonde? No nosso lar. Em 2 Reis, capítulo 5, só para fazer uma comparação, existia um homem chamado Naamã. Naamã era o comandante dos exércitos do rei da Síria. E através dele, Deus operou muitas coisas boas na Síria. Porém, ele era leproso. Aquele homem no quartel usava uma farda linda, comandante, né? Acredito que todo brilhoso, cheio de medalha, cheio de faixa, andava todo bonitão. Mas quando ele chegava, saiu do quartel, chegava em casa, tirava aquela farda, ele mostrava o verdadeiro eu dele. Então, o que eu quero falar para você, aqui na igreja, você e eu cantamos, ouvimos, damos testemunhos, lemos a palavra do Senhor, frequentamos a EBD, frequentamos os cultos, falamos um montão de coisa, damos paz do Senhor para o irmão, abraçamos os irmãos e dizemos: eu te amo. Mas lá na intimidade, quando você tira a sua roupa, eu tiro a minha roupa, eu demonstro para Deus o verdadeiro eu. Será que esse verdadeiro eu é o mesmo que está aqui? O verdadeiro eu é o eu que Deus queria ver? Somente aqui não. A palavra de Deus fala o quê? Caminhamos e prossigamos em conhecer ao nosso Deus. É constante, dia a dia, hora a hora. Porque tem uma música, se não me engano, da Bruna Carla. Eu não vou cantar, Felipe, só vou falar a frase, tá? Eu sei que a caminhada é difícil de fazer. O nosso mestre, ele sabe disso. Ele conhece a natureza de cada um. Ele conhece a potência, a força de cada um. Ele sabe aonde que você e eu podemos chegar. É difícil mesmo. A coisa é complicada, mas o Espírito Santo de Deus, que Ele mandou aqui para a terra, ainda continua no nosso meio, ainda continua nos alertando, ainda continua nos avisando, bem baixinho. Se o teu coração e o meu coração estiver sensível, vai escutar: cuidado, lembrai-vos da mulher de Ló. Se você e eu, em algum momento, pensamos desviar para a esquerda, ou pensamos desviar para a direita, ou se não põe alguma tribulação, ou algum momento, alguma doença, algum momento difícil que possa estar passando, aí você fala: é culpa de Deus.
Chega perto do pastor, pastor, eu não aguento mais. O quê? Eu não aguento mais Deus, porque eu estou na dificuldade. A coisa boa não chega. Já chegou e você não percebeu. Você está em pé. Você acorda todo dia. Você tem condições de reverter esse quadro junto com o Senhor. É só deixar Ele trabalhar. Olha que Ele fala, eis que estou à porta e bato. Se você abrir, entrarei e cearei contigo e você comigo. Quer a sua vida transformada? Abra o coração para o nosso Deus. Escuta, seja sensível e vai falar contigo. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não ameaça, não nisso. Mas lembrai-vos do que ela fez. Lembrai-vos do que ela não valorizou, o que ela tinha na mão. Ela conhecia, vamos dizer assim, a palavra do Senhor. Ela conhecia que existia um Deus na vida daquele homem. Ela sabia, ela olhava, ela sabia, ela via como esse homem está prosperando. Como nós, porque está perto dele, estamos sendo abençoados também. Mas ela não valorizou. A terceira, a recompensa da desobediência. Ao chegar, ao morar lá nas planícies lá de Sodoma, por ser uma família muito próspera, naturalmente, deveria morar na zona sul da cidade, né? Devia ser respeitado, um cidadão respeitado. Ló, um homem próspero, um homem de muitos poderes, era respeitado ali. E assim também ela e a sua família. Mas ali, naquele lugar, era um lugar onde que o pecado já estava chegando com um cheiro ruim nas narinas do nosso Deus. E Abraão, Deus falou, olha, eu vou destruir a Sodoma. E Abraão, muito preocupado, falou, Senhor, se existirem 50 pessoas, não destruirei, por amor de 50. E foi até chegar a Ló. E o mais importante, irmãos, olha só, no meio disso tudo, houve uma preocupação do nosso Deus em mandar alguém buscar Ló e a sua família. Traga para você e para mim hoje, quando nós estávamos, só fazendo uma comparação, quando nós estávamos lá em Sodoma, chegou alguém, chegou um anjo e falou para você, olha, Jesus te ama. Olha, você pode mudar esse caminho. Olha, Deus pode reverter o seu quadro. Venha, vamos caminhar junto. Aceite a Jesus como seu único e eterno Salvador. Não vamos olhar para trás. O que passou, passou. O que aconteceu, aconteceu. Vire essa página que está tanto te machucando. Troca o seu fardo pesado e pega o fardo leve e suave do nosso Mestre. O Mestre jamais vai te abandonar em nenhum lugar. Muitas pessoas aí, viciados, prostitutas, pessoas que estão vivendo numa margem ruim, numa situação ruim, e as pessoas falam, olha, ali vai um cracudo, olha, ali vai um marginal, olha, ali vai um assassino. O nosso Mestre fala, ali vai um príncipe, ali vai uma princesa. Sabe por que as pessoas falam? Como Jesus Cristo falou para os fariseus, o reino não é externo, é interno. Deus olhou para você, apesar de todas as circunstâncias contrárias, olhou para mim, as pessoas todas falando, não tem jeito, não vai acontecer, não vai melhorar. E ele falou, ali está um príncipe, ali está uma princesa. Você e eu somos valorizados por esse reino. Você e eu temos um peso tremendo no reino espiritual. Se não tivesse, ele não viria até aqui. Ela, lá em Sodoma, talvez se deixou levar para aquela cidade, talvez linda, maravilhosa, em que todo mundo ali falava com ela, olha, seu marido é maravilhoso, olha, você é maravilhosa, participava, vamos botar assim, participava de eventos sociais, participava de muitas coisas aconteceram na vida deles, que eles foram, talvez, se afastando do caminho do Senhor. Muitas distrações. Lá naquele lugar, eu não posso dizer, mas será que eles deram testemunho? Lá naquele lugar, longe do patriarca Abraão,
Será que eles mantiveram a mesma postura que estavam com ele, estava tendo a postura lá em Sodoma? Será que eles estavam fazendo a diferença que Deus queria que eles fizessem? E a pergunta é, será que você e eu estamos fazendo a diferença que Deus quer que você e eu façamos no nosso lar? Porque muitos chegam e falam assim, olha, ora pelo meu marido, olha pela minha esposa, ora pelo meu filho. Mas será que você está fazendo a diferença? Se você conhece a palavra, porque essa frase, esse lembrete, não foi para quem está lá fora. Esse lembrete foi para quem está aqui dentro. Esse lembrete, essa frase que Jesus Cristo falou com tanto carinho. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ele está te alertando. Ele está me alertando. Fica atento. Dá exemplo. Dá testemunho. Me acompanhe, lê a palavra, se alimente, propaga o meu amor, propaga a minha palavra, faça a diferença. Eu te separei, eu não te chamei para ser mais um, eu te chamei para ser príncipe, eu chamei para você ser princesa, eu te chamei para te dar um galardão. E ela ali naquele lugar, talvez se deixou levar por tudo aquilo que estava acontecendo ali. Por todas aquelas maravilhas que estavam acontecendo ali. Chegou o momento. Apareceu 2 varões. Alguns anjos ali, em forma de varão. E falou, olha, arruma as suas coisas, que nós vamos, que Deus vai destruir a cidade. Como? Por quê? Se vocês conhecem a história, vão saber. Se vocês não conhecem, Gênesis 19. E quando chegou o momento, vamos, já vai acontecer, vamos embora. E ficou assim, olhando para, vamos dizer assim, para a TV de 50 polegadas, para o carro 0 na garagem. Ah, é pecado ter isso? Não. Se você quiser me dar como o pastor fala, eu aceito. Amém? Foi para isso que o Senhor Deus te chamou. Se quiseres, comereis o melhor dessa terra. O melhor dessa terra é ter a melhor casa. O melhor dessa terra é ter a melhor comida. O melhor dessa terra é você ter o melhor. Não é ser aquele ricaço, não, longe disso. É pecado ser rico? Não. Mas você próspero, o que o pastor fala? Prosperidade é ausência de necessidade. Você e eu somos. Porque nós estamos aqui. E ela olhando aquilo tudo e ficou olhando. Ló também ficou olhando. E os anjos falando, vambora. Houve a necessidade, pastor, de pegar pela mão Ló e a mulher e as 2 filhas, vambora, sair correndo. Mas olha, preste atenção. Não olhe para trás. Vão embora. Esses anjos representam quem? Jesus Cristo, que veio aqui na terra, veio buscar você. Veio buscar você e eu do lamaçal, do lodo. Veio nos alertar, olha, eu estou te tirando. Sai desse lugar e você e eu estamos olhando. Não, mas o que é isso? Muitos de nós perdemos muitas coisas. Poderíamos estar melhor em muitas situações com o nosso Deus, porque muitas vezes nós fazemos simplesmente esse ato. Olhamos para trás. Ah, irmão, não posso olhar para trás. Tudo no seu tempo. Ali tinha uma necessidade de não olhar para trás. Ali significava que se você estiver olhando para trás, se eu estiver olhando para trás, eu estarei com o meu coração ali. A palavra de Deus fala em Lucas 12:34, fala assim, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Será que o coração dela estava no céu, na salvação dela, ou estava nas coisas de Sodoma? Será que o meu coração está realmente no céu, ou está nas coisas visíveis que eu quero ter? Como eu sempre falo, né, BD? A minha vinda, a sua vinda aqui, não pode ser um mero passeio. Ela tem que ter um porquê. Você estando aqui sentado 2 horas, 2 horas e meia, ouvindo alguém, ouvindo música, ouvindo testemunho,
tem que ter uma recompensa, e essa recompensa é a salvação, essa recompensa é ensinamento, essa recompensa é você aprender da palavra de Deus e ser protegido lá fora. A sua vinda aqui, a minha vinda aqui, é alcançar a quem você ama para trazer até a presença do nosso Deus. O seu coração e o meu coração não pode estar preso em coisas terrenas, porque aqui é ensinado isso. O nosso coração não tem que estar ligado no céu. Porque você e eu poderíamos estar em muitos lugares agora. Poderíamos estar no cinema, ou ali no Quianto, comendo comida japonesa, passeando. Mas nós escolhemos a melhor parte, a parte de ouvir a palavra de Deus. No capítulo 16, fala da parábola do rico e do Lázaro. Lázaro morreu e o rico morreu. Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para o Hades. Lá ele viu que ele não valorizou o privilégio espiritual, que ele ouvia falar do pai Abraão, tinha os ensinamentos ali da sinagoga, e ele não valorizou. E ele olhou e falou, se vocês lerem, vocês vão ver, pai Abraão, fala para Lázaro molhar o dedinho dele e botar na minha boca, porque aqui está pegando fogo. Não, você teve a sua oportunidade. Então deixa eu voltar para avisar aos meus parentes que aqui é ruim. Não tem como. Lá tem os profetas, lá tem as igrejas que vai falar. Não venhamos cair no caminho desse rico. Depois que estiver lá, bota a mão na consciência e fala, bem que eu poderia ter aproveitado melhor. A recompensa da desobediência dela. E quando os anjos pegou, a levou, chegou na campina e falou, vai, não olhe para trás, porque fogo está descendo. O coração dela demonstrou ali que estava nas coisas lá. Talvez ela pensou, meus vestidos, minhas joias, porque não deu tempo de tirar nada. Meus vestidos, minhas joias, minha casa, minhas amigas, meu Facebook, meu zap. Quando ela olhou, a palavra de Deus fala que ela virou uma estátua de sal. O marido, as filhas, continuaram. Talvez ele estivesse também à vontade de olhar para trás, porque a mulher ficou para trás. Mas como o versículo 33 fala, 31, naquele dia, quem estiver no telhado tendo os seus utensílios em casa, não desça. Quando chegar a hora individual de cada um de nós, não dá tempo de falar assim, espera um pouquinho que eu vou... Não, o Senhor está chamando. Ele virá, vai ser coletivo. Nessa palavra, ele fala que quando o reino dos céus vir, quando o Filho do Homem apontar no céu, vai ser como um relâmpago que vem do Oriente para o Ocidente. Todo olho verá. Chegará um dia em que nós queremos ouvir a palavra de Deus, não acharemos lugar nenhum. Aí vai ouvir, ele está ali, ele está acolá. Não vão, porque não é verdadeiro. Porque por enquanto a porta da graça ainda está aberta. Por enquanto o Espírito Santo ainda se encontra na terra para ajudar, para orientar, para mostrar que nós pecamos. E nós temos condições e temos o privilégio de alcançar o perdão de Deus. Ela não obedeceu e perdeu a sua coroa. De tudo que você deve guardar, guarde a sua coroa. Porque, como a palavra de Deus fala, de um homem que falou assim, eu tenho que fazer novos celeiros, porque a minha colheita foi maravilhosa. De nada eu tenho falta.
E Deus fala para ele: louco, hoje mesmo pedirei a tua alma, e o que você tem para me apresentar? A frase que o nosso Deus está falando para nós, não é uma frase de ameaça para mim, para você. Nossa, eu vou virar a estátua de sal, pastor. Não. Ele está fazendo alerta. Ele está suplicando para você e para mim. Lembrai-vos da mulher de Ló. Eu não quero te perder como eu perdi. Como ela não quis. Foi escolha dela. Hoje o Senhor está botando na minha e na tua frente a bênção e a maldição. A vida e a morte. O que você e eu vamos escolher nessa noite? Pense nisso. Mas ele fala no final uma coisa muito interessante que não está nesse capítulo, lógico, não está nessa passagem. Ele fala assim: mas eu vim para dar vida e vida em abundância. João 10:10, o ladrão vem para roubar, destruir, matar. Mas eu, Cristo, vim para dar vida e vida com abundância. O quarto e último, ele fala isso. Cristo dá vida e vida com abundância. Como nas profecias que foi falado, como é falado na palavra de Deus, como o pastor falou aqui, profeta. Nesse momento, pela misericórdia de Deus, pelo que o Senhor falou, eu estou fazendo o papel de profeta. Amém. Escuta o que esse servo do Senhor, que é tão pecador como vocês, procure andar na presença do Senhor. O Senhor sabe que é difícil. O Senhor sabe que das suas limitações, das minhas limitações, mas Ele quer ver o teu e o meu coração. Não, eu não vou cair mais nisso. Não, eu não vou olhar para trás. Não, eu não quero virar para a direita. Não, eu não quero virar para a esquerda. Eu quero seguir. Senhor, segura na minha mão. Se tiver de cair, caia no caminho, porque alguém vai passar, vai te levantar. Não caia lá fora, porque o inimigo, ele vai roubar, ele vai matar. Ele não brinca. As bênçãos do Senhor não acrescentam dores. Muitas bênçãos é alcançada lá fora. Mas que bênçãos são essas? Que afasta você, que me afasta da presença do Senhor. Tem uma historinha pequena. E um cidadão falou assim: vamos orar, eu estou precisando do emprego, estou muito tempo desempregado. E a oração, ele muito tempo empregado, todo mundo orando. E ele era, pastor, ele é aquele seguinte, ó, vai ter um mutirão aqui. Que horas começa, pastor? 6 horas da manhã, 4h30 ele já estava aqui. Vai ter a subida no monte. Quando chegava lá, ele já estava no monte. Quando entrava o irmão, ele, paz do Senhor, abraçava, quase arrancava o pulmão do cidadão, de tanto tapinha, a paz do Senhor, meu amado. Um dia, uma serva foi ousada e falou: olha, meu servo, o Senhor te manda dizer que a tua história vai ser mudada a partir de hoje. E foi mesmo. No outro dia ele foi chamado para o emprego. Ele prosperou, comprou casa na praia, teve as coisas que ele queria sempre ter. E ele foi começando a se desviar, pastor. Olha, tem mutirão. Ih, pastor, vai dar não. Eu estou ocupado. Olha, tem monte. Eu vou trabalhar, vou ter que passear. O culto, está muito tempo sem vir no culto. Ih, pastor, está muito quente, eu fui curtir minha casa de praia. Para não perdê-lo, o Senhor retirou. E ele voltou o que era antes. Você entenda que eu não estou falando que o Senhor Deus vai tirar nada de vocês. Ele quer dar. E o principal que Ele quer dar, dá vida. E vida com abundância. Não se deixa levar pelos atributos, não se deixa levar pelos enganos, pelos erros que Satanás bota aí. Fique em alerta. Peça ao nosso Deus que venha falar para você e para mim, no nosso ouvido: lembrai-vos da mulher de Ló. Porque os anjos dessa igreja, anjos de outras igrejas, eles pegam na nossa mão e falam: vem, não se afasta. Olha quanto ele ensina, quanto que a pastora ensina, quantas pregações é dada aqui que tocam o nosso coração, que nós não choramos, vemos aqui na frente, choramos, pedindo oração,
Porque os anjos dessa igreja, capacitado pelo nosso Deus, é tocado e a palavra atinge o teu e o meu coração. E o nosso espírito sente a falta do nosso Deus. Nos constrange. Não para nos humilhar, mas nos fazer lembrar da mulher de Ló. Ele não quer te perder. Não quer me perder. Ele quer passear comigo e contigo lá no paraíso, porque ele fala, aonde que eu estiver, você também estará. Fique firme na presença do Senhor. Se você está passando por um momento difícil, lembre-se que isso não é para te derrubar. Lembre-se que isso não é para te humilhar. Talvez é para te dar experiência, que Deus quer te usar lá na frente. Quando eu e a Tânia passamos por momentos difíceis na vida, nós pensávamos que aquilo ali era para destruir a nossa família. A Tânia falou aqui. Mas no momento certo, Deus entrou, agiu. E hoje nós continuamos, estamos 31 anos casados. E pela misericórdia de Deus, nós podemos ajudar muitas pessoas que nos procuram da melhor maneira possível. Porque o que nós passamos serviu de experiência, serviu de cicatriz, não para humilhação, mas para provar que existe um Deus no céu que se preocupa contigo e comigo.